Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Em Mateus 13:24, Jesus ele conta uma parábola, a parábola do joio e do trigo, uma parábola muito conhecida por todos nós. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e as espigas se formou, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que arranquemos e tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixa que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Presta atenção nisso aqui, porque é forte. Percebe que Jesus ele conta uma parábola, simbolizando o reino de Deus. Só que percebe que ele disse assim: mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Percebe que o inimigo vai semear o joio no meio do trigo e se foi. Quem é o inimigo que semeia? O inimigo que semeia é o diabo, porque aqui Jesus explica para os seus discípulos a parábola. Percebe que ele vai explicar para os seus discípulos. A Bíblia diz que quando a multidão foi para casa, os seus discípulos perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Percebe que para a multidão Jesus não dá explicação. Ele só dá explicação para discípulo, para quem é próximo. Você está entendendo? Agora, por que Jesus explicava para os discípulos as parábolas? Parábolas eram enigmas, mas por que as multidão não compreendia? Certa vez Jesus estava pregando a palavra e João perguntou: Senhor, por que tu usa parábolas aos de fora? Jesus respondeu: porque aos de fora não é dado conhecer o mistério do reino, mas a vocês é. Então, ou seja, de fora ele não dava mistério do reino, mas para os discípulos ele dava mistério. Os discípulos compreendiam o mistério do reino de Deus, porque os discípulos eram do reino. Agora quem é de fora não compreende, mas quem é do reino entende. Você está entendendo? Por isso tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem, porque é de fora. Agora nós que é do reino, nós que anda com o Senhor, ele dá mistério para a gente, ele faz a gente compreender a palavra. Pode ver que Jesus ele disse para os de fora: eu falo por parábolas para que ouça com o ouvido, mas não compreenda o coração. Mas a vocês é dado dar o mistério do reino. Os discípulos explicava tudo, porque os discípulos eram do reino. Para a multidão não explica, mas para quem é próximo ele explicava para os discípulos. Percebe? Jesus não dava explicação para todos, ele explicava para os discípulos. Agora escuta isso aqui, vamos focar. Percebe que Jesus disse que enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou. Quem é o inimigo que semeia? O inimigo que semeia é o diabo, porque aqui Jesus explicou para os discípulos: o inimigo que semeia é o diabo. Então percebe que o inimigo semeou, aqui é o diabo. Só que percebe que o diabo vai semear enquanto todos dormiam, veio seu inimigo. Percebe que o inimigo vem quando todos dormem. O inimigo vai semear quando todo mundo está cochilando. É nessa hora que o inimigo semeia. O diabo veio quando todos estavam dormindo, por falta de vigilância. Quem está dormindo não está vendo o inimigo agir. Enquanto eles estão dormindo, o inimigo está semeando. Enquanto eles estão cochilando, o inimigo está trabalhando. Olha que interessante. Percebe? Por falta de vigilância, o inimigo está semeando. Por isso que em 1 Pedro está escrito: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, vive rugindo como leão. A Bíblia manda você ser sóbrio e vigilante, porque o inimigo ele vem quando você dorme. Por isso que Pedro alertou para você estar sóbrios e vigilantes, porque o inimigo vem na hora que você menos espera. O inimigo vem quando você está dormindo, cochilando. Quantas pessoas a gente está cochilando, o inimigo trabalhando, o inimigo semeando. É semeando no casamento, é semeando dentro de casa, é confusão. Enquanto você está cochilando, dormindo, o inimigo está trabalhando. Escuta isso aqui. Percebe que o inimigo vem quando todos dormiam, falta de vigilância. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai. Tá entendendo? Porque o inimigo ele fica ao redor, como disse Pedro: sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, o diabo, ele fica rugindo como leão, procurando quem possa devorar. O inimigo veio aqui na parábola quando todos dormem. É Jesus alertando nós, a palavra nos ensinando que o inimigo vem quando tem falta de vigilância. Só que percebe, o inimigo ele semeou e foi embora. Percebe, ele se foi, ele semeou o joio junto com o trigo e foi embora. Porque o inimigo, filho, ele não vai ficar. A intenção do inimigo é só causar confusão na plantação. Por que ele está querendo causar confusão na plantação? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então percebe que ele vai semear o joio junto com o trigo e vai embora. Porque o inimigo é estrategista, ele só quer causar confusão e ele vai embora. Ele se retira. O inimigo não fica, ele só quer ver o cerco sendo fechado ali. Quando ele semeia, ele faz o que? Ele sai, ele não fica. A Bíblia diz que quando ele semeou, ele se foi. Então percebe, o diabo semeia e se retira. Escuta isso aqui. Aí os donos
os servos do dono da plantação vão dirigir ao Senhor, vai falar: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo, então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Então percebe uma coisa, os servos estavam dormindo, mas o Senhor falou o quê? O inimigo fez isso, os servos não sabiam, porque eles estavam dormindo, eles não sabiam quem semeou o joio. Ele vai falar: Senhor, tu não semeou boa semente? Então de onde veio o joio? De onde veio esse algo ruim? Porque o joio é do diabo, e o que é do diabo é ruim. E o trigo é de quem? É os reinos, os filhos do reino. O que é de Deus é bom, mas o que é do diabo é ruim. Então eles vão falar: Senhor, a semente é boa, mas esse joio apareceu aqui, quem foi que semeou? Vou fazer essa pergunta para o Senhor. Aí o Senhor vai falar assim: o inimigo fez isso. Então percebe, os servos não viu, mas o Senhor, o dono da plantação, viu. Aquilo que você não vê, Deus vê, porque a Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, está sempre alerta. O inimigo foi semear, só que quem está guardando a plantação é Deus, é o dono da plantação. Os servos não estavam sabendo, os servos estavam cochilando, mas o dono da plantação estava como? Acordado, desperto. Está entendendo? Estava alerta, porque o salmista diz que o Senhor não dorme nem cochila, mas está sempre alerta. Você está entendendo? Olha que interessante, os servos não sabiam porque dormiram, mas o Senhor está sabendo. Você não está vendo que estão tramando contra você, você não sabe a armadilha que o inimigo está preparando contra você, mas o Senhor está vendo, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, percebe? Escuta isso aqui. Aí eles vão falar: Senhor, quer que a gente arranque? Quer que a gente tira? Ele vai responder: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Percebe que ele não vai deixar tirar o trigo? Não vai deixar tirar o joio, percebe? Ele não vai deixar tirar o joio por causa do trigo. Ele não vai deixar tirar o joio por causa do próprio joio. Não, ele não vai deixar tirar o joio por causa do trigo. Porque ele falou assim: ó, se você arrancar o joio, vocês podem tirar junto com ele o trigo. E o trigo é os filhos de quem? De Deus. O joio é do diabo. Porque é que ele explicou. Presta atenção. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente é os filhos de Deus. Os joios são os filhos do diabo. Então percebe que ali na plantação tinha os filhos de Deus, os filhos do diabo. O joio era do diabo, o trigo era os filhos do reino, eram os filhos de Deus. Então percebe que era junto. Tá entendendo? Joio e trigo é junto, é dentro da igreja, em todo lugar, filho. Tem joio e trigo. Você não pode sair da igreja por causa de joio. Percebe que a intenção do inimigo era semear o joio ali para tirar o trigo. Porque trigo é de Deus, o joio é do diabo. O diabo semeia para você sair se é trigo. Se você é trigo, você não pode sair por causa de joio, você tem que permanecer. Percebe que ele vai falar assim: não tira o joio, porque se você tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Então percebe que a preocupação dele não é com o joio não é de Deus, o joio é do diabo. Deus não está preocupado com o joio, Deus está preocupado com o trigo, porque se tirar o joio vai tirar o trigo. Então percebe que ele está zelando por aquilo que é dele. Agora se liga nisso aqui, olha que tremendo, presta atenção. Quando você pergunta o que a gente arranca, ele vai falar: não, deixa crescer junto até a colheita. Então percebe que joio e trigo cresce. O trigo é os filhos de Deus, o joio é os filhos do diabo. Os filhos do diabo também crescem. Só que tem a diferença entre joio e trigo. O trigo, ele cresce com espiga. O joio, ele nasce, ele cresce vazio. Tem uma diferença. O que adianta crescer vazio? É joio. O que adianta querer pregar, querer conhecer a Bíblia, mas está vazio? É joio. Agora trigo não. Trigo, ele não cresce vazio. Ele tem espiga, ele tem essência. Você está entendendo? Agora escuta isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ele vai falar: deixa crescer junto. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio. Percebe que ele vai tirar primeiro o joio. Quem é os donos da colheita que ele encarregou? Ele vai falar que é os anjos, porque percebe, ele vai falar assim: no fim do tempo, no fim dos tempos, ao Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que fizer cair no pecado, e todos que praticam o mal. Aqui ele está falando de quem? Do joio que ele vai arrancar. Todos que fazem praticar o mal e faz cair em pecado. O diabo faz cair em pecado, ele vai arrancar o joio, porque o joio estava atrapalhando a plantação. Então percebe, tudo faz cair em pecado, ele tira. Jesus disse: toda planta celeste que meu pai não plantou será arrancada. Por isso que ele vai arrancar o joio, porque o joio não plantou, quem plantou foi o diabo. Então o Senhor vai arrancar. Deus tira o que não convém dele. Eita glória a Jesus. É forte, irmão. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Percebe que ele vai enviar os anjos para fazer o quê? Para tirar o joio. Ele fala: deixa crescer junto, porque no fim dos tempos os anjos virão e vão separar o joio do trigo. É nesse dia que eles vão saber quem é verdadeiro e quem foi falso. O joio e o trigo, se você olhar aparentemente, são iguais. Só que o joio e o trigo é muito igual. Só a única diferença que tem é que o trigo ele nasce com a espiga, o joio ele nasce vazio. Só que se você olhar um joio e um trigo, olhando aos olhos cru, se você olhar no seu olho cru mesmo, você não consegue diferenciar o joio pro trigo. Você tem que apertar o joio e o trigo para você saber diferenciar, porque o joio ele é vazio, quando você aperta não tem espiga. Agora o trigo, quando você aperta, você sente a espiga dentro dele.